Graça e a paz. Vamos iniciar aqui a nossa aula de síntese do Antigo Testamento. Também nós podemos entender esse tema como introdução ao Antigo Testamento ou até mesmo como um panorama do Antigo Testamento. Tá bom? Então, síntese, panorama ou introdução do Antigo Testamento. E a nossa proposta é nós estarmos nessa aula falando sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que vai de Gênesis até ali o livro de Deuteronômio. Muito bem, então vamos aqui para o nosso conteúdo. Então vamos ver aqui no número 1 um panorama do livro de Gênesis, tá? O nome Gênesis significa começo ou origens. O escritor foi o legislador Moisés, de acordo com Êxodo 17, verso 14, e Deuteronômio 31, 24. Época em que foi escrito, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Então, segura essa data aqui, 1500 anos antes de Cristo. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, tá? E o nome Gênesis significa começo, tá? E ele é o primeiro livro do Pentateuco, desses 5 primeiros livros ali que são o início da Bíblia. O lugar em que foi escrito, sem dúvida, no deserto. Então, o autor é Moisés e foi naquele período que Moisés esteve ali no deserto. É o 4º maior livro da Bíblia, tá? E esse livro de Gênesis, ele cobre um período de 2500 anos da história da humanidade, tá bom? Então, o que é que nós aprendemos já aqui nesse primeiro bloco de informações, tá? Aprendemos que o livro de Gênesis, ele é o livro que foi escrito por Moisés. Ele foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, tá? Então, de Moisés, de acordo com o nosso material aqui, até Cristo, nós temos ali aproximadamente 1500 anos de história. Agora, preste atenção, o livro de Gênesis também, de acordo com o nosso conteúdo aqui, ele diz que cobre um período dos 2500 anos de história da humanidade. O que isso significa? Que lá de Gênesis 1:1, quando Deus cria todas as coisas ali, né, começa aquele processo criativo, que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, tá? E aí Deus disse, então, haja separação entre a parte seca, né, a terra e as águas. E começou então aquele processo criativo, e tem aqueles 7 dias da criação ali de todas as coisas. Então preste atenção, desse período até a informação aqui que Moisés escreveu esse primeiro livro da Bíblia, nós temos 2500 anos de história da humanidade, tá? Então, de Gênesis 1:1 até esse período da história de Moisés, temos aproximadamente 2500 anos, e de Moisés até Jesus, né, porque é antes de Cristo, esses 1500 anos aí, nós temos mais 1500 anos de história bíblica. Então, somando aí de Gênesis até Cristo, nós temos aproximadamente 4000 anos de história da humanidade, tá certo? Então, segura essa informação, porque essa informação ela é muito preciosa, porque aqui nós estamos falando já também de um outro conteúdo, de uma outra disciplina, que é a cronologia bíblica,
tá? Então a cronologia bíblica, ela trabalha com datas, ela data os eventos e aí nós podemos ter ali uma localização mais efetiva da história bíblica e dos personagens, tá bom? Muito bem. E aqui nós temos também, logo em seguida, né, o tema de Gênesis. Ele aponta, né, para esse primeiro capítulo da vida. Ele conta o início da vida, da história da humanidade, da história da criação, né? Então aqui está a verdadeira história de como todas as coisas começaram, tá? E a gente sabe que existem aí teorias da evolução, teorias de Big Bang, enfim, existem outras histórias de como surgiu a humanidade, como a humanidade ela foi criada. Mas aqui nós temos o relato da verdadeira história bíblica, dos verdadeiros fatos da história bíblica, tá bom? Então isso é muito importante nós ficarmos cientes e sabedores, né, e conhecedores dessa informação, porque na hora que nós precisarmos dialogar com alguém que não entende isso, a gente possa estar dando essa informação para ele. Então aqui está a verdadeira história de como todas as coisas começaram. Aqui está o ponto imponente da grandiosa estrutura de toda a Bíblia, tá? Aqui está o portal, melhor dizendo, imponente da grandiosidade ou da grandiosa estrutura de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, porque aqui inicia tudo, aqui é o começo de todas as coisas. Aqui está também a introdução do homem, tá? Ou seja, quando o homem ele é criado, quando o homem aparece nesse cenário da criação, tá? E aqui também está a triste história da introdução do pecado. Então, em Gênesis, a gente tem o começo de todas as coisas, inclusive o começo, o início da queda, do pecado, de como a humanidade ela se distanciou, se afastou de Deus. Então, nós vamos ver isso aí logo ali no início da Bíblia, né, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Nós temos aqui também no número 3 o esboço da criação, tá? E aí você pode depois dar uma olhada com bastante carinho. O destaque aqui, né, que nos capítulos 1 e 2 temos a criação, capítulos 3 e 4, né, como nós mencionamos, a queda. Capítulo 5, nós temos aqui a história dos patriarcas, inicia aqui esse período patriarcal. Isso aqui também é um marco referencial muito importante na história da criação, porque preste atenção, gente, olha, a história de Deus com a humanidade, né, ela inicia com a criação do homem, tá? Aí tem a queda, tem aquela situação toda ali degradante, né, da humanidade, a queda do ser humano. Mas logo em seguida, Deus ele começa a escrever um outro capítulo da história. E nós vamos ver já aqui uma informação muito importante, né, que ele inicia aqui um período patriarcal da história da humanidade. E esse período patriarcal ele inicia com quem? Com Abraão, né? Então Abraão, nós podemos destacá-lo como sendo o primeiro patriarca. Mas se nós olharmos, nós estamos aqui em Gênesis capítulo 5. Em Gênesis capítulo 5 nós temos aqui a figura, né, não de Abraão. Vai aparecer Abraão lá no capítulo 12, né, de Gênesis, tá bom? Mas por que então no capítulo 5 aqui esse marco, né, de uma ação divina já marcando a história com esse período patriarcal? Deixa eu abrir aqui em Gênesis capítulo 5 pra gente. Você vai ver aqui que começa aqui a história, sabe de quem? Gênesis capítulo 5, né?
Nós temos aqui a história, na verdade, né, das descendências de Adão, tá? E nesse processo das descendências de Adão, né, ele vai falando aqui de todos os seus filhos. Você pode ler depois a genealogia, né? Então percebam aí que inicia já essa contagem, esse marco histórico, né, patriarcal de Deus, ele levantando pessoas, tá? Lá no versículo 29, nós vamos ver aqui a figura já de Noé, Gênesis 5, 29. E Noé, nós todos conhecemos a história de Noé, né, que é aquele grande homem de Deus que viveu de uma forma que agradava a Deus, num período que a humanidade estava desviada, distanciada da presença de Deus. Então nós podemos entender, né, que esse período patriarcal, ele inicia, presta atenção no que eu estou falando, né, com Noé sendo esse primeiro patriarca que também vai dar origem a uma nova geração, tá bom? De acordo com a Bíblia mesmo, né? Porque Deus aí no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver já a questão do dilúvio, vamos ver aí a questão de Deus destruindo a terra, porque a terra estava totalmente corrompida, e só vai sobrar Noé. E de Noé, então, é que Deus ele dá continuidade a toda uma nova geração, uma nova criação ali através da família de Noé, tá bom? Então a gente fez esse destaque aqui com relação a esse período patriarcal para nós começarmos a entender melhor esses marcos na história da humanidade, tá bom? Aí, como eu falei, nos capítulos 6 ao 9, nós já vamos ter aqui a questão do dilúvio, a destruição de toda aquela humanidade, com exceção de Noé e sua família, né? Porque eles estavam longe, afastados da presença de Deus. Tudo são informações preciosas que você tem aí no livro de Gênesis, tá? No capítulo 10 e 11 nós vamos ver ali as nações, né? Vamos ver ali, no caso, a Torre de Babel, vamos ver ali aquele momento em que Deus ele confunde a língua dos homens, e os homens se dispersam ali na face da terra, porque essa era a vontade de Deus, né? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra. E eles estavam nesse período aí, ali todos no mesmo lugar. Qual era a ideia deles ali? Fazerem uma torre tão grande, subirem até onde Deus estava, e isso estava contra a vontade de Deus, fora da vontade de Deus. Então a Bíblia diz que Deus desce, confunde ali as línguas, e eles começam a se espalhar. Na verdade, esse fenômeno é Deus também criando ali os idiomas diferentes, né, que se falavam naquele período da história. Eles confundiam a língua deles, significava isso, né, que tipo assim, as pessoas, uma família falava um idioma, outra família falava um outro idioma, outra família falava outro idioma, que a ponto que você não entendia um ao outro, você só entendia que era da sua própria etnia, da sua própria família, o marido, a mulher e o filho. E aí há uma dispersão, então, né, dessas pessoas, e cada um vai ser o criador das nações que começaram a se multiplicar ali nesse período histórico, tá bom? No capítulo 12 entra Abraão aqui, como eu falei, né? E aqui a gente começa efetivamente um período que a gente destaca, né, como patriarcal, porque aqui Deus ele chama, ele escolhe, assim como ele escolheu Noé também lá para poder dar continuidade à humanidade, né, através da vida de Noé e da sua família. Ele chama aqui Abraão para que fosse, através dele, feita uma nova nação, uma nação que seria a nação de Deus, né? O
povo de Deus, né? Os hebreus, as pessoas que faziam parte de uma aliança, de um chamado divino, e começa com Abraão, tá? Aí no 21 ao 27 a gente vê o primeiro filho de Abraão, que todos nós sabemos, Isaac. Lá no capítulo 25 ao 36 a história de Jacó, né? Como todos nós conhecemos também, que se tornou depois Israel. E finalmente, para encerrar esse período patriarcal, né? Nós temos a história de José, que é um dos primogênitos de Israel, no caso aqui, né? O Jacó. E através de José começa também um período, né? É que o povo o povo hebreu vai ali para o Egito, através de uma provisão divina. Deus levanta José para ser a segunda pessoa de Faraó. Vocês todos conhecem essa história, é muito linda. A gente não vai entrar nos detalhes, porque presta atenção aqui, o objetivo é o panorama, tá? A introdução, o panorama do Antigo, para a gente ter esse mapa, tá? De todo o Antigo Testamento, tá bom? E aí José, então, nesse período de escassez, Deus usa a vida dele para que ele esteja armazenando ali, né, o alimento para cuidar da terra. E depois, naquele período de abundância, ele armazena, e depois, no período de escassez, ele começa a vender. E nessa história, os seus familiares vão procurar alimentação ali no Egito, né? Você conhece a história. E José, então, ele se torna, né, essa figura tão relevante, tão importante ali do Antigo Testamento, né? E também o destaque que ele é o último patriarca desse período aí, tá bom? Vamos lá. Número 4. Aqui no número 4, nós temos as características específicas, tá? Eis aqui um livro de honestidade simples e direta. Não há hesitação, nem suposição, nem desculpas. São fatos de Deus, tá? Então nós vamos ver aí no Gênesis capítulo 1:1, né? O primeiro versículo é uma obra-prima de toda a literatura. Incontestáveis volumes têm sido escritos a respeito dessas 9 palavras. Eis aqui, em que lugar há uma outra declaração que se assemelha a esta? Gênesis é ímpar devido à sua apresentação de todos os começos. Tudo o que conhecemos teve seu início aqui, tá? E finalmente o livro é eclético, tendo decidido contar especialmente a história de uma família, Abraão, né? Que é a família de Abraão, como nós fizemos menção. Deus inicia aqui a história do seu povo através desse chamado Abraão, né? De uma nação que ele constitui, e essa nação ela já está estabelecida naquele período em que o povo vai para o Egito, ali através de José, né? E esse povo cresce, se torna uma nação grandiosa ali no Egito como escravos, né? Porque foi mudando ali os reis, e os outros reis que foram chegando ali, e os faraós, eles não eram agradáveis e amáveis ao povo de Israel, e eles ficaram como escravos ali, mas agora se tornaram uma grande nação lá no Egito, né? Entendeu? Aí depois Deus livra através de Moisés, a gente vai ver mais lá na frente isso aqui, e se tornou então a nação de Israel, né? Então ele prepara essa nação, no entanto, pela história de muitas nações, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar aqui a parte de Gênesis. Depois vocês podem ler aí o 5, tá bom? Podem ler o 6 aí, que são também aspectos importantes desse panorama, dessa introdução. Vocês leem com carinho. Eu li mais conteúdo aqui nesse momento de Gênesis, para deixar para vocês esse referencial de que vocês devem fazer
com os outros livros, tá bom? Então a gente fez esse destaque aqui, mas eu não vou continuar lendo tanto conteúdo assim como eu li, tá bom? Aí isso aqui é trabalho para vocês. Vocês têm que pegar essa apostila aqui, no caso, né? E dar uma lida, as bases bíblicas, vocês vão lá, dão uma analisada e vai consolidando e fixando aí o conhecimento, o entendimento, e vocês vão tendo essa visão panorâmica, essa visão onde tudo que vocês já conhecem de Gênesis, e são muitas coisas, eu tenho certeza, vocês vão alinhando, vai ficando uma informação, um conhecimento organizado na cabecinha de vocês aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos passar aqui para o livro de Êxodo, tá bom? Vamos lá, o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, tá? Então preste atenção aqui no primeiro ponto, que isso aqui é importante. Eu vou fazer esse destaque aqui também e o resto vocês vão ler. Olha, cerca de 30 anos se passaram entre o fim de Gênesis e o começo de Êxodo, ou seja, a história de Gênesis, ela encerra 30 anos após a história de Gênesis encerrar, inicia o processo do livro de Êxodo, tá bom? Então os filhos de Israel se haviam multiplicado muito, até serem cerca de 3 milhões de almas. É aqui que eu quero chamar a atenção para você do destaque. Lembra que eu falei que José é levantado ali, né, como faraó, como a segunda pessoa de faraó, leva sua família, seus pais, seus irmãos lá para o Egito. Eles vivem ali um período, né, até enquanto José estava vivo. Aquele faraó que amava José estava vivo, estava tudo bem. José morre, esse faraó morre, vem outros líderes ali que não são amigáveis ao povo de Israel e fazem essas pessoas se tornarem escravos. Só que nesse período de aproximadamente 430 anos, é o período que eles passam ali como escravos, tá? O povo cresceu tanto que se tornou essa grande nação de aproximadamente 3 milhões de pessoas, gente, tá? Então preste atenção, isso aqui é muito relevante a gente entender, tá? E aí no final desse período nós sabemos a história. Moisés levanta-se como libertador. Vamos lá. Então, uma substituição da dinastia reinante, né, no Egito sentenciou-os a uma cruel escravidão. Êxodo conta a história da sua saída. O escritor é Moisés, né, de acordo com Êxodo 24:4, e o período coberto pela narrativa é cerca de 80 anos, desde o nascimento dele, tá? Então preste atenção. Êxodo, ele tem uma história, né, que contempla aproximadamente 80 anos, ou seja, do nascimento de Moisés, 40 anos de Moisés que ele vive ali como um filho, né, podemos dizer assim, do rei do Egito, né, um dos filhos. Você sabe a história. Também, período que o povo de Israel estava escravo ali, ele mandava matar os filhos, que nascessem, né, os homens e tal, e a mãe de Moisés pega ele, coloca ele lá dentro de uma cestinha, e a filha de Faraó vai lá, vê aquela criança linda, a história você conhece, né? E aí Moisés vai ser criado pela filha de Faraó. E esse período dessa criação, até ele se tornar adulto, dá cerca de 40 anos. Aí depois vem os 40 anos, né, de que é a descoberta, que ele é um hebreu também, a história você conhece. E aí ele mata aquele soldado egípcio e foge, fica 40 anos no deserto. Êxodo vai trabalhar essa história, essa narrativa desses aproximadamente 80 anos, tá bom? Muito bem, no finalzinho desse processo aí,
tem a libertação do povo de Israel, tem o grande livramento que Deus dá para o povo de Israel, mas também, gente, tem muita coisa importante nesse período aí, que aí eu vou destacar aqui no esboço, tá bom? Que é a última parte que a gente vai destacar aqui do Êxodo, para a gente passar para o próximo livro. Então, olha só. Número 13, o esboço. Preparativos para a libertação. Capítulo 1 ao 13, né? Você lê, aí você vai ver que tem toda a história ali do nascimento de Moisés, aquela coisa toda, né? Jornada até o Sinai, do 14 ao 19. Olha só, tá? Que é o momento que eles são libertos, aí fica todo aquele processo. No 20 ao 24, nós vamos ver aqui as leis sendo dadas para Moisés, né? Aí tem aquele período que ele passa ali, aquele tempo com Deus, né? E Deus começa a mostrar para ele, revelar coisas grandiosas. 25, tá? Até o 27, nós vamos ver aqui Deus dando as instruções para que fosse criado o tabernáculo, né, que se tornou o lugar da habitação de Deus ali, nesse contexto do Antigo Testamento, né? No capítulo 28 e 29, ele instrui Moisés sobre como seria o serviço sacerdotal. Lá no 30 ao 33, que é 32 ao 33, aliás, o que é que vai acontecer? Aquele momento da idolatria que eles fazem, né? Uma pressão, e Arão que ficou ali, né? Enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, no monte, né? Aqueles 40 dias que ele passou ali na presença de Deus. E aí, aqui embaixo, o povo pressiona, né, Arão, e Arão faz aquele bezerro de ouro, tá? 34, concerto. E no capítulo 35 ao 40, aqui é quando efetivamente é construído, né, esse tabernáculo que Deus orienta a Moisés, tá? Então no capítulo 35 ao 40 nós temos essa informação preciosa, tá bom? E aí você vai fazer o que agora com o resto desse conteúdo? Ler, tá? A gente fez esse pequeno destaque aí, e vocês vão lendo, pegam as bases bíblicas também e vão consolidando todo esse conhecimento aí, tá? E vão criando esse mapinha mental, o mapa mental. Quando falar do livro de Gênesis, você sabe ali mais ou menos os capítulos e onde estão as histórias, né? Esses marcos históricos, tá? Dentro de uma visão panorâmica. Chegou no livro de Êxodo, aí você sabe também destacar onde estão as histórias, né? E esses relatos, essas narrativas dentro do contexto do livro de Êxodo. Então, o objetivo do panorama, né, a síntese, é a gente criar esse mapa mental, a gente ter uma visão panorâmica, a gente olhar por cima assim, né, essa é a ideia, e a gente vê tudo ali. Opa, isso está aqui, isso está aqui, se eu quero tratar desse assunto, isso está aqui, tá bom? É mais ou menos assim, você pega uma maquete de uma casa, né, um desenho de uma casa, e aí você tem você olha por cima, aí você vê tudo. Bom, a cozinha está aqui, né, a sala está aqui. Se eu quiser ver alguma coisa da sala, eu tenho que ir aqui, porque está aqui, ó. Esse quadrado aqui é a sala, esse quadrado aqui é a cozinha, esse outro quadrado aqui é o quarto. Então a gente consegue enxergar tudo, claro. Ah, pastor, eu quero um detalhe desse evento, dessa narrativa. Então eu tenho que ir lá e eu já sei onde é que eu vou. Eu não vou ficar procurando, eu já vou direto lá naquele limite, né? Naquele quadrado, e aí eu posso ter então um aprofundamento mais efetivo sem desculpa, sem estar rodeando, né? Sem estar indo para onde eu não vou encontrar aquela informação, aquilo que eu desejo, tá bom? Então esse é o objetivo do panorama. Muito bem, vamos lá para o terceiro livro, né? Que é o livro de Levítico, tá?
que é um livro de Levítico. Olha só o panorama de Levítico. O terceiro livro, no caso, né? Então, dos 5 ele é o terceiro. Escrito por Moisés também, né? Aí tem a base bíblica aí, Romanos 10:5. O seu nome significa pertinente ou concernente aos levitas, tá? Então esse é o destaque aqui, Levítico, porque ele tem essa origem para os levitas. A gente pensa assim, é para as leis. Lá também nós vamos ver uma menção das leis, vamos ver também orientações de como os levitas deveriam lidar com cada tipo de situação, de pecado, né, de purificação. Ou seja, são leis, mas eles estão mais direcionados ali, o nome está mais direcionado para essa questão do ministério, da função dos levitas dentro do tabernáculo e dentro desse papel que eles exerciam ali, como as pessoas separadas, né, para o culto, para a adoração, como os oficiais que deveriam cuidar da adoração e do culto ali do povo de Israel, tá bom? Eles eram membros da tribo de Levi, olha aí, né? Então, Levi é uma das 12 tribos, uma das tribos, né, que são correspondentes aos filhos de Jacó, daqueles 12 filhos que Jacó teve. E esses 12 filhos deram origem a essas 12 tribos de Israel, tá? E no caso os levíticos aqui vinham da tribo de Levi, separada especialmente para a obra de Deus. Então eles eram consagrados, separados especificamente para esse trabalho aí, tá? Isso aconteceu lá no Sinai, quando Moisés ele recebe, né, essa direção de Deus. Período que cobre um mês ou menos. Tipo do livro, possivelmente como um manual de instruções para os sacerdotes, né? Então esse livro aí, né, ele foi um livro que foi escrito num período muito curto, porque Deus ele deu, né, as instruções para Moisés ali no Monte Sinai, e depois ele passa para Moisés essas instruções que são, como a gente viu aqui no conteúdo, como um manual para que os levitas pudessem conduzir todo o serviço sacerdotal, todo o serviço da adoração, né, do culto, sacrifícios, ofertas que eram parte do dia a dia, do cotidiano do povo de Israel. Tá, ele é um livro que foi escrito num período bastante curto, mas ele é um livro muito importante, tremendamente importante, tá bom? Então o que é que a gente vai ter em Levítico, gente? A gente vai ter aqui, olha só, olhando para os bolsos dele, nós vamos ter aqui como ofertar, né, a consagração dos sacerdotes. Nós temos esse incidente aqui na Nadab e Abiú, que eles são fulminados, eles morrem, né? As instruções para a pureza na vida, advertência contra o pecado, as festas descritas, né? Ou seja, essas festas foram dadas também por Deus a Moisés, ao seu povo, e aqui tem a descrição de como deveriam ser feitas essas festas, que, lógico, eram os sacerdotes que eram os responsáveis para que essas coisas fossem mantidas de acordo com a descrição que Deus havia dado para Moisés, votos e dízimos, né? Então, nós temos aí 27 capítulos que tratam de toda essa estrutura, toda essa organização, todas essas orientações que Deus havia dado para os líderes responsáveis pela administração do culto, tá? Então percebam aqui, né, que Deus ele queria ser adorado, queria ser glorificado, ele queria que o seu povo adorasse, mas não da forma que eles quisessem,
tinha que ser da forma como Deus havia orientado, né? E os sacerdotes, os levitas, eles eram responsáveis por estas orientações para o povo de Deus. Aí você dá uma lida aí, né, no restante do conteúdo, e tem muita coisa boa aí para você ir consolidando o conhecimento, esse panorama, e montando um mapa mental de tudo que você já conhece, já sabe, tá? De cada um desses livros aí. Muito bem, aí nós vamos entrar no livro de Números, tá? E nós vamos ver aqui já outras informações que são muito preciosas também, tá? Então vamos lá. Moisés é o escritor, como a gente sabe, né? Desses 5 primeiros livros. Números é o quarto na série de 5 livros, escritos cerca de 1500 anos assim. Então preste atenção, aqui, tá? No livro de Números vai encerrar, melhor dizendo, o ministério de Moisés. E aí a gente tem esse marco aqui de 1500 anos antes de Cristo. E a gente viu isso lá na introdução. Se vocês derem uma olhada lá no início, vocês vão perceber. Na introdução a gente viu que esses 5 primeiros livros, tá? Eles foram escritos por Moisés, e há esse espaço, né, entre todas essas narrativas bíblicas até Jesus, que dá esse período de 1500 anos, tá? Aproximadamente. Esse livro de Números, ele cobre aproximadamente 40 anos, ou seja, que são aqueles outros 40 anos da vida de Moisés. Moisés viveu 120 anos, como todos nós sabemos pela Bíblia. Lá no livro de Êxodo, narra 80 anos da vida de Moisés, né? Os 40 anos que ele ficou ali como um príncipe no Egito, 40 anos no deserto, né? E culminando com a retirada do povo do Egito, né? Com aquela saída poderosa ali do cativeiro do Egito, tá bom? Aí a gente tem ali aquele intervalozinho que Deus dá o livro de Levítico, né? E logo em seguida entra aqui esse período de mais 40 anos da história de Moisés e da história também do povo de Israel. Esses 40 anos são aonde, gente? Esses 40 anos são aquela peregrinação no deserto que eles passaram. Por quê? Quando eles saem ali do cativeiro do Egito, né? Então eles já poderiam ser introduzidos na Terra Prometida, mas tem todos aqueles eventos que o livro de Números vai narrar no capítulo 13, né? Em que o povo vê a Terra Prometida, mas ficam com medo, diz que tem gigante, aí começa aquela incredulidade, aquela confusão. Por fim, eles já querem matar Josué, Caleb, Moisés, Arão, Miriam, e começa ali uma situação deplorável de incredulidade, a ponto que Deus ele pune, né, os incrédulos, dizendo que nenhum dos incrédulos vai entrar na Terra Prometida, a não ser Josué e Caleb. Isso está lá em Números capítulo 13, você já leu essa narrativa bíblica, você sabe. Estou fazendo menção aqui só para a gente poder compreender esse período de 40 anos, né? O versículo chave é 33:1, né? Recebe este nome devido a 2 censos do povo nele contidos. Fala da jornada do Sinai até os limites da Terra Prometida, né? E Números por quê? Porque, olha só, nesse contexto aqui, Deus dá uma ordem a Moisés: olha, faz o censo, conta o povo, faz um recenseamento, tá? E Moisés ele faz esse censo também, por isso o tema do livro Números, tá? Além disso, tem todas essas narrativas aí que a gente fez menção, que são extremamente importantes. E a gente vai poder ver isso aí no esboço. Olha só, presta atenção aí.
olha o esboço como ele é curto, mas ele tem ali uma profundidade muito extraordinária. Olha, número 1, leis dadas em Sinai, de 1 a 10, né? Então o livro de Números ele faz uma breve repetição lá do capítulos que estão também em Êxodo, né? Quando Moisés recebe aquelas leis. Números ele repete essa história aí, tá bom? Não é que Deus deu de novo, não, é uma repetição. Aí do 11 ao 21, a jornada de Cádiz, ou seja, aquele período que ele sai, tá repetindo também o que está lá no capítulo, tá em Êxodo, né? A saída deles. Só que aqui em Números conta a narrativa de que quando eles chegaram ali próximo à Terra Prometida, e já era para eles serem introduzidos nessa Terra Prometida, né? Entendeu? E aí eles, por incredulidade, espiaram a terra, viram que a terra era boa, viram que o que Deus havia falado através de Moisés era uma realidade, mas eles não tomaram posse da bênção, tá? Então tem essa narrativa aí de 11 até o 21. E finalmente, né, o acampamento em Moabe, 22 a 36, tá? E aí você dá uma lida no restante do conteúdo, tá? Nos outros pontos aí, e consolide o seu mapinha mental, consolide aí essas informações que são muito preciosas, tá bom? E aí nós vamos entrar agora, né, finalmente no último livro, o quinto livro do Pentateuco, que é Deuteronômio, tá? Olha, o livro de Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, escrito é Moisés, época em que foi escrito, 1500 anos AC, a gente já falou sobre isso aqui exaustivamente. O tempo coberto pela narrativa é de um mês, olha só. Que mês é esse aqui? É aquele último mês, tá? Em que desses 40 anos, que já está no final, eles chegam novamente, né? Perto lá, já passou 40 anos, já morreu todos aqueles incrédulos que Deus disse que não iriam pisar na terra prometida, morreu toda aquela geração, gera uma nova geração agora, né? E aí eles chegam novamente lá, bem próximo da terra prometida, tá bom? Para essa segunda tentativa, para eles tomarem posse dessa terra, tá? Então, é esse período aí, cerca de um mês aproximadamente, para se consolidar isso, tá? Contudo, é feita uma revisão dos 40 anos passados, ou seja, aqui Deuteronômio faz uma revisão detalhada dos 40 anos lá que eles passaram rodando, entendeu? No deserto. Foram 40 anos de peregrinação ali, rodando em círculo, andando em círculo, porque eles foram incrédulos, né? Muito bem. Lugar em que foi escrito, na entrada sudeste da terra prometida, ou seja, eles estavam bem próximos, né, a sudeste. Ele assim, estavam a alguns passos para pisar na terra prometida, né? Versículo-chave 11, 26 a 28. O seu nome significa lei, segunda ou retirada, isto é, uma declaração da lei com vistas de sua aplicação na terra, né? Então, Deuteronômio tem esse sentido aí de lei, né? Deus, ele conta a história e enfatiza a obediência à lei, a obediência aos mandamentos, porque através da obediência à lei, aos mandamentos, obediência às promessas de Deus, eles seriam bem-sucedidos, eles conquistariam, né, as promessas que Deus havia feito a eles, né? Muito bem. Aí olha o esboço aqui, gente. Vamos dar uma olhadinha no esboço aqui, que aí vocês vão consolidando o mapinha mental, consolidando todas as informações que vocês já conhecem, tá? E vão organizando, vão alinhando todo esse conteúdo, toda essa informação bíblica que você já tem. Então vamos lá.
Número 3, esboço. Olha, recapitulação e advertência de 1 a 4. Ou seja, Moisés faz uma recapitulação de tudo, né, da lei, e ele dá uma advertência. Tá bom? Recomendações do concerto, 5 ao 11. Lembre que ele está bem perto de entrar na Terra Prometida, né? Está a um passo da Terra Prometida. E o que é que ele faz? Eu vou orientar o povo, vou ensinar o povo, vou instruir o povo, revisar com eles, para eles não cometerem mais erros, não fazerem mais as coisas erradas. Por quê? Porque eles já aprenderam a lição. Foram 40 anos de dor, de sofrimento, uma geração todinha, ela não usufruiu da bênção, não entrou na Terra Prometida. 12 ao 26, advertências com respeito ao futuro. Olha, aí ele faz uma projeção também aqui para o futuro. Olha, então como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Como você vai se comportar? Tá? Diante de tudo que você já sabe, que você já aprendeu. Olha só, 27 ao 30, bênçãos e maldições, né? Aí tem aquele texto fantástico, que ele sobe no monte da bênção, no monte da maldição, que você conhece. Tá? Então perceba que isso é muito, muito relevante a gente entender, porque eles estão ali na porta da Terra Prometida para entrar. E aí vem todos esses ensinamentos preciosos, poderosos, para que eles tivessem um futuro e uma estadia próspera, feliz e abençoada ali na Terra Prometida, né? Aí olha só, despedida de Moisés, 31 a 34. Por que despedida de Moisés? Porque aqui Moisés, ele encerra a sua caminhada, né? A gente sabe que Deus disse para ele aqui nesse momento, nessa segunda oportunidade do povo de Deus entrar na Terra Prometida, que Moisés não iria entrar, né? Por que Moisés não iria entrar? E aí você vai ver que lá no livro de Números teve aquele incidente que Moisés, ele feriu a rocha, tá? Ele andando ali com o povo com sede, o povo querendo água para beber, aquela coisa toda. E Deus disse para Moisés, olha, vai lá na rocha, toca na rocha e a rocha vai dar água. Moisés vai lá e ele fere essa rocha. Segundo o texto, ele feriu essa rocha, desobedeceu a Deus, não glorificou a Deus diante do povo. Deus permitiu que saísse água, né, da rocha, matou a sede do povo, mas Deus disse para Moisés, por causa disso, você não vai entrar na Terra Prometida. Então, Moisés aqui vê a Terra Prometida, chega à porta da Terra Prometida, mas ele não desfruta dessa bênção. E aqui 31 ou 34, vamos ver essa despedida de Moisés, tá? Israel vence a batalha contra Midian sem uma só baixa, muitas cordonizes, né? Isso está em 11 ao 31, a gente vai ver também, né? Um milagre no reino vegetal, 17, verso 8. Então tem esse pequeno esboço aqui também, né? E aí você dá uma olhada nessas referências bíblicas, você dá uma lida também no restante do conteúdo, tá bom? Aqui os outros pontos. E sendo assim, a gente fecha aqui o Pentateuco, tá bom? A gente consolida o Pentateuco. Então, o meu objetivo nessa aula foi a gente tratar desses cinco primeiros livros da Bíblia que nós entendemos, né, que é o Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros escritos por Moisés, tá bom? Então esse é o nosso objetivo dessa aula. Aí o que é que eu peço para vocês? Que vocês dêem uma lida nesse conteúdo, tá? As referências bíblicas que estão marcando aí, seria importante você dar uma lida também. Por quê? Porque você vai construir aquele mapinha mental, como nós já mencionamos, tá bom? E tudo que você já sabe, tudo que você já aprendeu desses 5 primeiros livros, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir
organizar melhor, vai ajudar você a organizar esse conhecimento dentro dessa visão panorâmica, tá bom? A gente está falando aqui de panorama. Gente, por que a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer isso para organizar o que a gente já sabe, o que a gente já aprendeu, o que a gente já ouviu. Então a gente tem muita informação, tá, bíblica, como eu já mencionei para vocês, vocês dão aula de Bíblia, vocês conhecem muitas referências bíblicas, vocês sabem, tá? Mas às vezes essas informações, elas estão assim, desconectadas de um contexto maior, tá? E o panorama é essa ferramenta que te ajuda a tu organizar, tá? Aqui o objetivo não é um aprofundamento, tá bom? Não. Aqui o objetivo é a gente olhar por cima. Mas pastor, era bom a gente olhar lá no profundo. A gente vai olhar no profundo, mas se a gente não conhecer isso aqui, não tiver essa informação, a gente vai ficar perdido, tá bom? Para a gente olhar no profundo, primeiro a gente tem que olhar o todo. A gente teve a ideia do todo, aí a gente, bom, o que eu quero aprender mais, aonde eu quero ter um aprofundamento, aí eu vou lá naquele detalhe e faço o aprofundamento e vou conseguir ter o resultado, o retorno que eu quero, de uma forma efetiva, porque eu já conheço todo, eu já tenho uma visão geral. Então o panorama é esse o objetivo, é a gente saber, tá, aonde está relacionado aquele assunto dentro do livro e em quais capítulos estão aquelas narrativas bíblicas. E aí, com essa informação, aí eu passo a ir para um aprofundamento desse conhecimento que eu quero ter, né, dessa narrativa bíblica. Aí eu vou poder fazer isso com muito mais propriedade e vou ter resultados muito melhores olhando para essa ferramenta, tá bom? Então esse é o nosso objetivo com o panorama, tá? Então a gente vai ficar aqui com esses 5 primeiros livros, né? Mas aí eu quero pedir para vocês fazerem uma pesquisa, tá bom? Então prestem atenção nessa pesquisa que vocês vão fazer. Vocês podem fazer essa pesquisa no Google, se vocês colocarem lá essa pesquisa, né, e pesquisarem, vocês vão ter essas informações, tá bom? Então, qual é a primeira pesquisa que eu quero que vocês façam? A primeira pesquisa é sobre como Moisés, preste atenção, como Moisés ele pode ser o autor desses 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis até Deuteronômio, tá bom? Se Moisés ele nasceu 1500 anos depois, tá bom? Segundo aqui o nosso material, Moisés nasceu 1500 anos depois de Gênesis. Começou Gênesis lá, Moisés ainda não tinha nascido. Aí veio a história de Noé, veio a história de Abraão, tá? Veio o dilúvio, veio tudo isso ali, né? Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, entendeu? Aí veio José, aí José vai lá para o Egito, aí depois de 400 anos de escravidão, aí nasce Moisés. Ou seja, de Gênesis até Moisés nascer, passaram-se 1500 anos. E como é que Moisés, então, ele é o autor desses 5 primeiros livros que conta a história desde o começo lá? Se Moisés não estava nascido ainda, como é que ele sabe dessas histórias? Como é que ele pode saber ter essas informações para escrever esses 5 primeiros livros? Então a pesquisa é essa, tá bom? Qual é a fonte de Moisés? Quem deu a Moisés essas informações para que ele seja o autor desses 5 primeiros livros
da Bíblia, o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Então essa é a primeira pesquisa que eu quero que vocês façam, tá bom? A segunda pesquisa que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão pesquisar isso no Google. Vocês também vão pesquisar sobre o dilúvio. A gente viu aqui, né, que Noé tem esse momento do dilúvio, que é um momento também que Deus ele reseta a humanidade, ele seleciona casais de animais e seleciona a família de Noé, e o resto da criação toda ela é consumida ali pelo dilúvio, né? Então a pergunta é, se esse dilúvio, tá, ele foi um dilúvio que encheu a terra toda, encheu aqui onde a gente está, em Belém, São Paulo, Rio, Japão, ou encheu só lá, entendeu? Aonde existiam seres humanos, ali na Mesopotâmia, né? Ali naquela região bíblica. Se o dilúvio foi só lá, porque só tinha gente lá, ou se o dilúvio encheu tudo que a gente conhece hoje como Terra, como o planeta Terra. Então são essas duas pesquisas que você vai fazer, você vai pesquisar, vai no Google, você anota, digita, você vai fazer um texto, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ouvir de vocês essas pesquisas. Todos vão compartilhar, né, o que aprenderam nessas pesquisas, tá bom? Meus queridos, então a gente vai ficando por aqui com a nossa aula de hoje, tá? E aí você dá uma lida nesse conteúdo, dá uma lida no que a gente estudou especificamente, dá uma lida também em Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, vai lendo, tá? E a gente na próxima aula, depois da apresentação desses conteúdos aí que vocês pesquisaram, nós vamos avançar aí no nosso material, na nossa apostila, tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, e qualquer dúvida a gente vai tirando lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então que Deus abençoe e um ótimo final de semana para todos nós, em nome de Jesus.